E aí, diário? Sou nova na comunidade. Cheguei ao seu canal por recomendação de uma história de animal agindo como humano, já que eu nunca imaginei que outras pessoas tivessem vivido algo assim. Isso é realmente muito pesado. Quem me contou essa história foram minha mãe e minha avó, quando eu ainda era mais nova. Vou começar. Conta a minha mãe que, quando ela tinha cerca de 15 anos, morava com meus avós em um município do estado de Rondônia. Para começo de conversa, ali já aconteciam muitos acontecimentos paranormais. A casinha deles ficava bem afastada, e por isso havia um morro logo ao lado da casa. A maioria das pessoas evitava se aproximar daquele morro, pois era conhecido que muita gente ia até lá para praticar bruxaria. Eles chegaram, inclusive, a ver grupos de até 5 mulheres subindo o morro carregando velas e objetos estranhos dentro de sacolas. Em todo o entorno sentia-se uma energia muito ruim. Certa vez, meus avós mandaram minha mãe até a casa de uma vizinha para buscar uma roupa que a senhora havia consertado para eles. A casa ficava a apenas alguns metros de distância. Minha mãe conta que sempre que passava por ali, evitava olhar para o morro, pois ficava nervosa e sentia falta de ar. Naquela ocasião, ela ouviu uma voz que falava com ela, dizendo: "Ei, menina. Ei, estou falando com você." A voz vinha de algum canto no morro. Ela ignorou, pois a voz era de um homem, e desde pequena haviam ensinado que ela não deveria se aproximar de homens desconhecidos. O que chamou sua atenção, no entanto, foi o fato da voz mencionar seu nome. "Ei, Andréia, me escuta." Nesse momento, ela se virou e ficou imóvel. Pelo canto do olho, percebeu uma figura espiando de dentro dos pés de fruta. Quando se virou completamente, a coisa se escondeu. Minha mãe se perguntou quem poderia ser a pessoa que estava falando com ela e pensou: "Vou me aproximar um pouquinho para ver." Caminhou alguns metros em direção ao local, e quando se aproximou, das árvores saiu um cachorro com pelagem escura e muito abundante. Ao se erguer sobre 2 patas, revelou uma estatura muito elevada. As patas dianteiras eram longas, como braços, mas ainda com patas de cachorro. A criatura tentou agarrá-la com esses braços. Minha mãe, que havia pegado uma pedra por precaução, jogou a pedra diretamente nos olhos do animal e saiu correndo. Ela não foi até a casa da vizinha, apenas entrou em casa e contou tudo aos meus avós. Eles acreditaram no que ela viu e se sentiram muito mal por tê-la mandado sair à noite. O vô, porém, ficou extremamente enfurecido com aquilo que tentou levar sua filha. Tremendo de raiva, xingava e dizia que queria sair para matá-lo a golpes de facão. Minha avó implorava para que ele não saísse, dizendo que esse tipo de mal não podia ser combatido tão facilmente. O vô não ouviu e saiu, tomado pela raiva. Alguns minutos depois, voltou pálido, sem conseguir falar. Tiveram que lhe dar um copo de água com sal, e pouco a pouco ele recuperou a fala. Perguntaram desesperadas o que ele tinha visto e o que havia acontecido. Ele apenas disse que não tinha acontecido nada e que não se falaria mais sobre aquilo dentro da casa. Apenas alguns dias depois, a desgraça os atingiu. Meu vô faleceu vítima de uma febre horrível e fortes dores de cabeça. E a história não terminou aí. Naquela mesma semana, no morro, encontraram o corpo sem vida de uma jovem, mais ou menos da idade da minha mãe. O mais assustador era que havia sinais de que ela tinha sido violentada de todas as formas possíveis. Depois desse acontecimento, colocaram uma espécie de cercas para impedir que as pessoas subissem o morro. Funcionários sei lá de onde foram até lá para limpar a área e encontraram uma grande quantidade de objetos enterrados. Sabem que isso não deteve a besta, pois muitas pessoas testemunharam ter visto um cachorro semi-humano percorrendo as ruas depois da meia-noite. Várias pessoas o viram, não apenas minha mãe, e todas o descreviam da mesma forma. Seja lá o que fosse, tinha relação com o demônio. Minha avó diz que essas coisas sobrevivem por gerações e que assumem a pele de um animal para enganar as pessoas.
A verdade é que essa história me deixou sem dormir quando me foi contada. Hoje vejo que não era tão rara assim. Fico surpresa ao saber que tantas pessoas viveram experiências semelhantes. Espero que a história apareça em um vídeo, mas caso não apareça, ainda assim agradeço por tê-la lido. Boa noite, gente que me ouve a partir desse belo canal. Eu me chamo Marta Angélica e trabalho em uma central de atendimento. Moro em um apartamento que me foi deixado por uma tia que nunca se casou nem teve filhos. Ela faleceu em 2016. Era muito querida por todos, mas especialmente por mim. Quando ela partiu, senti-me honrada por poder me mudar para o apartamento dela. Eu queria conservar tudo exatamente como ela havia deixado, para sentir que uma parte dela ainda permanecia ali. No entanto, o lugar parecia extremamente vazio da sua presença. Minha história começa no dia em que notei que havia jogos de mesa na gaveta de um móvel da sala de descanso que temos no local onde trabalho. Entre todas as caixas havia uma tábua Ouija. Eu a encontrei porque estava procurando uma caneca para preparar um café, mas a verdade é que me esqueci completamente do que estava fazendo, pois fiquei olhando para ela, pensativa. Voltei para o meu lugar, mas não consegui tirar aquilo da cabeça. No final do meu turno, antes de sair do prédio, passei novamente pela gaveta dos jogos. Não tive coragem naquela tarde. Porém, no sábado seguinte, quando havia menos pessoas no andar, coloquei a tábua dentro da minha mochila e a levei para casa. Eu estava nervosa, mas não por carregar uma Ouija na mochila, e sim porque estava roubando. Bom, na verdade, eu só estava pegando emprestado, pois pretendia devolvê-la. Em uma esquina da avenida, lembro disso perfeitamente, alguém apareceu de repente na minha frente e quase me fez tropeçar. A verdade é que não vi de onde aquela pessoa surgiu, nem para onde foi. Isso me pareceu muito estranho, pois só consegui distinguir sua silhueta. A partir daquele momento, não consegui deixar de sentir que alguém estava me seguindo. Lembro claramente que pelo canto do olho conseguia vê-la. Também ouvia seus passos. Isso aconteceu quando subi no ônibus, na estação, nas plataformas do metrô e nas ruas que levavam até o meu apartamento. Entrei em casa me sentindo inquieta. A primeira coisa que fiz foi tirar a tábua da mochila e colocá-la sobre uma pequena mesa em frente ao sofá. Naquele momento não tive coragem de usá-la. Fui esquentar algo para comer, mas de repente perdi completamente o apetite. Sentei-me diante da televisão, mas não a liguei. Fiquei ali, pensando, até decidir que pelo menos por enquanto não iria tocar na Ouija. Bom, me lembro bem que o controle remoto estava ao lado da tábua, longe de mim. De repente ele caiu no chão sem que eu o tivesse tocado ou empurrado. No exato momento em que bateu no piso, a televisão ligou sozinha. Ao mesmo tempo, a tampa e as pilhas do controle saíram. Muito assustada, me levantei para pegá-lo. Comecei a procurar o controle, assim como as pilhas e a tampa, mas em questão de segundos eles desapareceram completamente da minha vista. Procurei debaixo do sofá e vasculhei todo o chão com os olhos, mas não encontrei nada. Era como se o chão os tivesse engolido. Quando me levantei, não pude acreditar no que vi. O controle estava novamente sobre a mesa, completamente montado e intacto. Se aquilo não fosse motivo suficiente para se assustar, o que aconteceu em seguida foi. Na televisão, uma mulher apresentava um programa de comentários esportivos com o volume muito baixo. De repente,
Sem que ninguém pressionasse qualquer botão, o volume começou a aumentar sozinho. Logo depois, houve uma interrupção na transmissão. Uma voz, dentro de um comercial de aspiradores de pó, disse: "Sua tia quer entrar em contato com você." Ao fundo, dava para ouvir as risadas da plateia. Fiquei paralisada dos pés à cabeça. Claro que aquilo não parecia uma coincidência. Pelo menos não para mim. A televisão mudou de canal novamente. Na tela, apareceu uma mulher falando ao telefone. Se não me engano, era um filme espanhol. A personagem havia ligado e aguardava que alguém atendesse do outro lado da linha. Então a mulher disse: "Atenda, Marta, é importante." Fiquei de boca aberta. Aquele era o meu nome. Aquilo não podia estar acontecendo e ainda assim estava. Para mim, aquilo era um sinal claro de que eu precisava tentar algo com a tábua. Aproximei o sofá da mesa e me sentei na ponta. Procurei com os dedos o triângulo. Eu nunca havia usado aquilo antes, então virei a tábua para ler as instruções. Segundo dizia, era necessário realizar um pequeno ritual. Não tenho certeza se fiz corretamente, mas no final coloquei as duas mãos sobre o triângulo e o posicionei no centro. Fechei os olhos para pensar no que iria perguntar. Parecia estranho estar ali, àquela hora, falando sozinha. Fazer perguntas ao vazio e, principalmente, permanecer em silêncio depois delas, esperando que a escuridão respondesse. Eu estava distraída nesses pensamentos quando senti algo. Mãos frias se apoiaram sobre as minhas. Assustada, abri os olhos imediatamente. Não havia ninguém. Eu estava completamente sozinha no apartamento. Não sei como explicar, mas apesar de tudo indicar que eu estava conseguindo estabelecer contato, eu não me sentia tranquila. Não parecia que era minha tia. Não sei se já aconteceu com você, mas às vezes algo chama sua atenção de repente, como se um instinto estivesse avisando que alguém está observando você. Foi exatamente isso que senti. Algo me fez olhar para a janela. É importante dizer que moro no segundo andar. Portanto, seria impossível alguém estar olhando para dentro. No momento em que percebi aquilo, meu corpo gelou. Tentei me convencer de que era apenas uma ilusão de ótica, que eu estava confundindo sombras e reflexos, mas aos poucos comecei a distinguir uma forma. Um nariz, uma boca séria em um rosto pálido, os dedos de uma mão apoiados na borda, e o pior de tudo foram os olhos. Eles estavam fixos em mim. Enquanto o terror me paralisava, senti algo estranho na minha mão direita. Era uma sensação nova. Horrível. Minha mão se moveu, mas não fui eu quem a moveu. Era como se eu tivesse perdido o controle dela. Como se tivesse vontade própria. Eu estava assustada, confusa, e não conseguia falar. Era aterrorizante ver meus dedos se contorcendo sem que eu sentisse nada. Um dos pensamentos que passaram pela minha cabeça foi que talvez eu estivesse desmaiando. Levantei-me e, desajeitada, caminhei até o quarto. Do cotovelo até a ponta dos dedos, minha mão estava completamente dormente. Congelada. Mas continuava se movendo. Antes de sair da sala, olhei uma última vez para a janela. O rosto ainda estava lá. Nada havia mudado, exceto seus olhos que me seguiram. Deitei-me na cama, ainda vestida, e me cobri. Minutos depois, a luz se apagou sozinha. Não me movi. Não tive coragem. O apartamento estava em silêncio absoluto. Em determinado momento, tentei dormir, mas não consegui. Eu só conseguia pensar na sensação no meu corpo. Então, algo tocou meu estômago. Era minha mão, mas não era eu. Eu não sentia nada. Não controlava nada. Era como se outra pessoa estivesse me tocando. Passei a noite inteira acordada. Felizmente, o dia seguinte era domingo, meu único dia de descanso. Eu planejava visitar uma prima, mas no meio do caminho senti vontade de voltar. Eu estava com medo de que as pessoas percebessem que havia algo errado com minha mão.
No caminho de volta, encontrei uma conhecida. Ela percebeu que havia algo errado comigo. Minha mão apertou a dela com força. Ela se assustou, afastou-se e disse que eu precisava procurar ajuda imediatamente. Me deu o endereço do prédio dela e me recomendou uma conhecida. Achei que fosse uma massagista ou alguém que trabalhava com medicina alternativa. Mas não era isso. Quando liguei para o consultório, disseram que não sabiam o que eu tinha e que só poderiam me encaminhar a um neurologista em 3 meses. Foi nesse momento que aconteceu algo impossível. Minha mão pegou uma caneta sozinha e escreveu em um papel: Margarida Áviles, 193. Eu não conhecia aquela pessoa, mas mesmo assim fui até o endereço que me deram. Quando a mulher abriu a porta e me viu, disse: Margarida, o que você está fazendo aqui? Eu não disse nada. Mas repito a você, meu nome é Marta. Ela segurou minha mão e disse: Você não pertence mais a este mundo. Vá embora. Sem soltar meus dedos, ela pegou uma garrafa de álcool, colocou o líquido na boca e cuspiu sobre minha mão. Em seguida, acendeu um isqueiro e colocou fogo no meu braço. Foi a sensação mais estranha da minha vida, pois parecia que eu estava sendo controlada. Eu via meu braço em chamas, mas não sentia nada. Então, de repente, senti o calor e depois a dor. Sacudi o braço até apagar o fogo. Por mais que pareça loucura, funcionou. Eu voltei a sentir minha mão. Qual é o seu nome? Ela perguntou. Marta, eu disse. Ela respondeu: Filha, não fale com esses seres. Era o espírito de uma mulher morta que estava controlando sua mão. Enquanto desenhava símbolos na minha pele com álcool, ela disse: Você chegou a tempo. Mais alguns dias e Margarida teria tomado todo o seu corpo. Depois de tomar um café, fui embora, sentindo que toda aquela interação vinha de outro mundo. Tudo o que me aconteceu foi muito bizarro e até hoje tenho dificuldade de entender se realmente foi real ou não. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos. Tudo o que vou contar aconteceu na casa da minha mãe. A mesma casa onde crescemos meu irmão mais velho e eu, sem termos conhecido nosso pai. A mesma casa onde, quando éramos adolescentes, minha mãe viveu com seu segundo marido e teve minha irmã. Onde os 5 tivemos uma vida relativamente feliz e tranquila até a morte do meu padrasto. Foi nessa hora que meu irmão e eu tivemos que deixar a escola e começar a trabalhar. Jamais naquela casa, e estou sendo completamente honesto, tivemos a menor experiência sobrenatural. Não se ouviam barulhos, não havia sombras, as luzes não se acendiam sozinhas e nada mudava de lugar. Eu juro que absolutamente nada, nem o mínimo sinal acontecia. E é por isso que naquela quarta-feira, às 3 da tarde, quando eu estava finalizando algumas coisas no trabalho e recebi a ligação da minha mãe, não imaginei o que ela estava prestes a me dizer. Perguntei se havia um ladrão ou alguma pessoa estranha em casa, apesar de a voz dela não demonstrar urgência. Me dá um tempinho para terminar aqui e já vou aí, mãe. Não se preocupe, eu disse. Assim que desligamos, liguei para o meu irmão Mário. Ele me disse que nossa mãe já tinha ligado para ele também e que já estava a caminho da casa dela. Ele tampouco parecia muito preocupado, mas para minha mãe aqueles últimos meses tinham sido difíceis. Ela tinha ficado sozinha pela primeira vez naquela casa. Meu irmão e eu já havíamos saído de lá havia anos, formado nossas próprias famílias, e minha irmã Alessandra tinha acabado de ir para a capital para cursar a universidade. Embora ela não tivesse demonstrado isso antes,
achamos que finalmente a nostalgia, a saudade da minha irmã e o fato de estar sozinha estavam cobrando seu preço da minha pobre velhinha. Terminei minhas tarefas com calma, sabendo que meu irmão já estaria com minha mãe, e saí do trabalho pouco depois das 6. O céu começava a escurecer. Quando cheguei à casa não havia ninguém. As luzes estavam apagadas e todas as cortinas fechadas. Imaginei que meu irmão tivesse levado minha mãe para jantar, para que ela se acalmasse. Como ainda não tinha escurecido completamente, antes de acender a luz, minha reação automática foi abrir as cortinas. Abri as 2 da sala. De repente, como se a claridade me ferisse, senti uma espécie de dor atrás dos olhos. Em seguida, comecei a sentir algo que me custa muito definir. Senti uma preocupação tenebrosa. Senti muito medo. Senti uma tristeza que nunca havia experimentado antes, nem mesmo quando meu padrasto faleceu. Dei alguns passos para trás e me deixei cair no sofá. Tomado por aquilo, sentia um peso enorme no peito e dificuldade para respirar. "Diga para ele fechar, diga para ele fechar!" Ouvi a voz da minha mãe gritar desesperada lá de cima. Meu irmão desceu correndo. Até então eu nem tinha percebido que eles estavam ali. Ele fechou as cortinas, e foi aí que me dei conta do quão estranho tudo aquilo era, porque assim que ele fez isso, assim que ficamos quase no escuro, eu deixei de sentir aquilo novamente. Consegui voltar a respirar. Ainda havia um pesadelo grudado nas costas que não desaparecia, mas agora era suportável. "Você sentiu também?" perguntou meu irmão. "Sim", respondi, sabendo perfeitamente ao que ele se referia. "Isso está muito estranho. Vem, vamos subir para ouvir o que a mamãe tem para te contar." Enquanto subíamos as escadas, senti algo estranho no meu peito. Algo que eu não racionalizei, apenas senti. Aquilo me fez perguntar ao meu irmão se havia mais alguém na casa além de nós e da nossa mãe. "É exatamente sobre isso que precisamos falar com você", ele me disse. Minha mãe nos esperava deitada na cama, à luz de uma vela. Ela parecia muito cansada, como se estivesse há dias sem dormir. Por um momento quase não a reconheci, pois ela estava muito diferente. E sem o menor receio de que eu não acreditasse, ela começou a me contar tudo, sem titubear. Naquele momento percebi que o que menos importava para ela era que tudo aquilo soasse como loucura. "Tem algo aqui desde sexta-feira", ela nos disse. Eu senti naquele dia como se algo tivesse caído sobre a casa, como se tudo tivesse ficado pesado de uma hora para outra, como se eu estivesse andando sobre um chão pegajoso, cheio de lama. Achei que estava tendo um derrame ou algo assim e fiquei assustada. Depois veio a tristeza. Comecei a chorar. Pensei que fosse nostalgia, mas não conseguia parar. Sentia que ia chorar até morrer. Tomei meus remédios, saí para o quintal para respirar. Meus gatos saíram comigo e desde esse dia não voltaram mais a entrar. Eles vêm todos os dias, ficam na porta, mas não entram mais na casa. Logo eles que nunca quiseram ficar do lado de fora. Nesse momento, interrompi minha mãe. Eu precisava entender melhor aquela parada toda, mas ela não tinha ideia do que havia acontecido, nem de como ou porquê. Nada de estranho tinha ocorrido naquele dia, ou pelo menos, nada que ela pudesse definir. No entanto, quando viu a casa por fora, parecia que de repente tudo tinha ficado escuro, apesar de as luzes estarem acesas, como se iluminassem menos. Os gatinhos correram apavorados, e ela tinha certeza de que havia algo lá dentro. Mesmo assim, reuniu coragem para entrar. Minha mãe é muito independente, nunca nos liga para pedir ajuda, e isso jamais tinha sido uma opção para ela. Afinal, era a casa dela, o espaço dela, um lugar onde ela não podia se permitir sentir medo. Naquela noite, ao apagar as luzes, sentiu um pouco de paz, sentiu que descansou por um momento. Mas sabia que havia alguém mais em algum lugar da casa. Não perto, não em seu quarto,
mas podia sentir que alguém estava escondido em algum canto. Quando se levantou para ir ao banheiro e acendeu a luz, aquele peso no peito voltou, quase a derrubando. Me refiro à tristeza, à desesperança absoluta, como deve ser o inferno. Assim que apagou a luz novamente, aquilo se foi. E pouco a pouco, foi descobrindo que quanto menos luz houvesse, menor era a agonia daquele sentimento. Durante o dia ela conseguia ficar relativamente tranquila, embora a certeza de que havia algo ali nunca desaparecesse. Era como se aquilo que estivesse na casa dormisse durante o dia, mas assim que o sol se punha, despertava e tudo mudava. A primeira coisa que ela pensou foi em uma crise de ansiedade ou depressão, mas isso não explicava porque os gatos tinham saído e não voltavam mais para dentro de casa. Depois, pensou na possibilidade de convidar uma vizinha, sem dizer nada, para ver se ela sentia algo com as luzes acesas. Mas aquilo era tão horrível que não quis expor mais ninguém a sentir o mesmo. Então pensou em um de seus primos. Minha mãe só tem 2 primos, que são minha tia Cíntia e meu tio Isaías. Embora tenham a idade do meu irmão mais velho, sempre foram muito próximos da nossa família. Meu tio, no entanto, tornou-se mórmon como a esposa e já não convive tanto conosco. Ainda assim, ele é uma das melhores pessoas que conheço. Minha mãe decidiu ligar para Cíntia e, com a confiança de falar com uma familiar, contou o que estava acontecendo. Relatou para ela o que vinha sentindo havia 2 dias e pediu que ela fosse até lá, para saber que não estava ficando louca. Cíntia é uma pessoa comum. Ela não é nem a mais cética, nem alguém com sensibilidade especial para ver esse tipo de fenômeno. Alguém como você ou como eu. Mas o que ela viveu naquela tarde, ao acompanhar minha mãe, mudou sua vida para sempre. Ela foi preparada, embora incrédula, porque o que tinham acabado de lhe contar era muito difícil de acreditar. Ela conhecia minha mãe a vida inteira e sabia que ela era uma pessoa muito séria. Quando Cíntia era criança, ficava constantemente sob os cuidados da minha mãe, e foi minha mãe quem lhe dizia que não precisava ter medo do escuro, que fantasmas não existem, e tudo aquilo que dizemos às crianças para tranquilizá-las. Por isso era difícil para ela entender de onde poderia ter surgido tudo aquilo que minha mãe lhe contou naquela ligação. Mas, segundo Cíntia, assim que chegou, ao atravessar o portão, teve certeza de que havia algo estranho. A casa parecia esquisita. Depois viu todos os gatos no telhado, receosos de descer, embora sempre se aproximassem dela quando chegava. Quando entrou, minha mãe estava ao lado do interruptor. Acendeu a luz por um instante e poucos segundos depois, Cíntia pediu que a apagasse. Naquele momento percebeu que aquilo que minha mãe tentara explicar realmente estava ali. Minha mãe apagou as luzes e acendeu algumas velas, já distribuídas pela casa. Aquela era a única luz que impedia que o manto infernal caísse por completo sobre o lugar. Minha tia sentou-se e conversou com minha mãe por mais de 1 hora, tentando encontrar uma explicação. Porque é assim que somos, e é assim que funcionam os seres humanos. Nossa natureza é buscar explicações, ainda que muitas vezes elas simplesmente não existam. Enquanto conversavam, ouviram ao longe o barulho de uma porta batendo com força. As duas olharam para a escada, mas Cíntia logo disse que provavelmente devia ser a porta de alguma casa vizinha. Minha mãe concordou. Sim, devia ser isso. Mas então as duas ouviram alguém descendo a escada e parando exatamente na metade. Levantaram-se, pegaram suas velas e caminharam até lá. "Deixa eu subir", disse Cíntia, começando a subir os degraus. Ela não podia ver nada, mas ao chegar à metade da escada, parou. Havia algo parado diante dela, a 2 degraus de distância. Não conseguia enxergar, mas podia sentir. Tinha absoluta certeza. Chamou minha mãe e pediu que ela descesse. "Tem alguém na escada", disse Cíntia. "Eu também estou sentindo,
Na metade, não é? Minha tia não aguentou e saiu da casa. Minha mãe foi atrás dela. Cíntia insistia para que fosse com ela, que ao menos passasse aquela noite em sua casa. Mas minha mãe disse que não. Nada, nem mesmo algo paranormal, a tiraria da casa onde viveu a vida inteira. Ela não permitiria. Fazia muito tempo, desde que meu padrasto morreu, que minha mãe não rezava. Ela havia se afastado da fé. Ainda assim, prometeu a Cíntia que rezaria muito naquela noite para que aquela sombra que pairava sobre sua casa fosse embora. Prometeu que ficaria bem. Ao entrar, decidiu ir direto para o quarto, mas sentiu que aquilo ainda estava na escada. Por isso não subiu para buscar o rosário. Pegou apenas uma vela e a levou até a sala de jantar. Sentou-se à mesa, apoiou os cotovelos sobre ela e, entre os punhos fechados, inclinou a cabeça. Começou a rezar com toda a fé que ainda tinha, apesar de sentir que Deus a havia abandonado. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Algo a fez parar. Quando pronunciou a última frase, antes mesmo de terminá-la, ouviu alguém repeti-la diante dela na escuridão. Não levantou os olhos. Não se atreveu. Tentou novamente. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. E outra vez ouviu, à sua frente, na escuridão, o portão da rua se abriu. Minha mãe ouviu os gatos miando aflitos no telhado. Levantou-se e caminhou até a porta. Pensou que talvez Cíntia tivesse voltado, mas não era o caso. Saiu para o quintal e o portão estava aberto. Os gatos a observavam de cima e diz que foi quase como se quisessem lhe dizer algo. Não havia ninguém. Nem no pátio, nem na rua, que aquela hora já estava tão vazia como sempre. Mas dentro da casa, havia. Ela entrou novamente. Já não havia nada na escada. Continuava tenebrosa, escura, mas já não sentia ninguém ali. Apagou as velas da sala e começou a subir. Algo se ouvia ao longe. Subiu devagar com a vela na mão, iluminando apenas o necessário. O som vinha de seu quarto. Continuou avançando. Chegou até a porta. O ruído estava logo atrás dela. Abriu e no mesmo instante o som cessou. Não conseguia ver o que poderia tê-lo provocado nem de onde vinha. Mas as gavetas estavam abertas. Não lembrava se havia sido ela quem as deixara assim. E então, sobre a cama, viu uma bolsa de tecido preto com detalhes dourados. A pegou e abriu. Reconheceu aquele som. Dentro estavam seu rosário e água benta. Se minha mãe finalmente se atreveu a nos contar, foi porque, com o passar dos dias, as coisas começaram a piorar. Cada vez que rezava aquilo, fosse o que fosse, parecia se enfurecer mais e tornar-se mais forte. Naquela noite ficamos com ela conversando à luz das velas até que adormeceu. Meu irmão e eu avisamos em casa que não voltaríamos. Minha mãe, sob nossos cuidados, dormiu bem pela primeira vez em dias. Não fazíamos ideia de como ajudá-la, nem de como resolver aquilo. Apenas concordamos que, por enquanto, não seria boa ideia avisar minha irmã Alessandra. Ela já tinha problemas demais, recém-instalada na capital, morando sozinha. Na noite seguinte, meu irmão ficaria para dormir naquela casa mergulhada em trevas. Ele não ficou naquela casa por muito mais tempo. Nenhum de nós conseguiu. Nas semanas seguintes, minha mãe começou a definhar de uma forma que nenhum médico soube explicar. Ela dizia que não dormia mais porque toda vez que fechava os olhos, sentia alguém observando, muito perto do rosto, respirando sem fazer som. Até que numa manhã ela simplesmente não acordou. Nós nunca contamos a Alessandra tudo o que aconteceu. Dissemos apenas que foi algo repentino. Algo natural. Algo que não precisava de explicação. Alguns meses depois vendemos a casa. Nenhum de nós quis ficar com ela. Nenhum de nós teve coragem de passar uma última noite lá dentro.
Até hoje não sabemos o que havia naquele lugar. Mas às vezes penso que não foi embora. Apenas ficou esperando. Faz um bom tempo que estudo português e seria uma honra se você pudesse compartilhar minha história com o seu público. Moro há 6 anos em Los Reyes, na Colômbia, e trabalho como técnico de áudio para eventos e festivais. Há alguns anos, enquanto voltava para casa, meu chefe me ligou dizendo que havia surgido um trabalho de montagem de última hora em um hotel na Reforma. Isso acabou com meus planos de chegar e descansar, mas faz parte do trabalho. Lembro que foi uma montagem cansativa e pesada. O evento começou às 4 da tarde e terminou às 10 da noite, mas só consegui sair à meia-noite, pois desmontar e guardar o equipamento leva tempo. Peguei o último ônibus até o terminal e, por sorte, ainda consegui pegar a última Kombi. Sentei-me e, assim que o veículo arrancou, fui vencido pelo sono. Devem ter se passado cerca de 25 minutos quando percebi um silêncio incomum. Momentos depois, o motorista me acordou para avisar que havíamos chegado ao fim do trajeto. Desorientado, tentei me localizar e percebi que estava em um povoado mais à frente. Eu havia passado e não havia outra opção àquela hora além de chamar um Uber. Eu não estava a mais de 15 minutos de casa, mas já eram aproximadamente 2 da madrugada, e nesse horário a criminalidade está à solta. Infelizmente, não consegui nenhum motorista, então me encomendei a Deus e comecei a caminhar de volta. Não se passaram nem 3 minutos, quando comecei a sentir que alguém andava atrás de mim. Virei a cabeça e vi que uma moça de aproximadamente 30 anos vinha seguindo meus passos. Não notei nada estranho ou suspeito. Parecia uma mulher comum. Pensei que talvez tivesse acontecido algo parecido com ela. Então parei por um instante e esperei que me alcançasse. "Oi, você está bem?" Ela respondeu que estava indo para casa. Aceitou minha companhia sem problemas e me disse onde morava. Não estávamos a mais de 5 minutos dali. Não conversamos muito durante o caminho. Ao chegar a uma esquina, viramos à direita e, no meio da quadra, chegamos a uma casa que não tinha nada de especial. Ela entrou e me agradeceu. Quando eu já estava seguindo meu caminho de volta para casa, ela me alcançou e perguntou se eu gostaria de entrar para tomar um café. Hesitei por alguns instantes. Pensei que talvez tivesse marido ou namorado e que ele pudesse chegar a qualquer momento. Mas parecia que ela tinha lido meus pensamentos, pois disse para eu não me preocupar, que morava com os pais e que convenientemente estavam viajando. Disse que estava sozinha. Algo naquele momento me fez sentir confiança e aceitei. Na verdade, não foi apenas um café, foram vários drinks. Rapidamente perdi a noção e o sentido do tempo. Deixamo-nos levar pelo momento até que acabamos adormecendo. Às 7 da manhã acordei desorientado e preocupado por não ter chegado em casa. Ela ainda dormia ao meu lado. Pensei que tivesse feito algo errado, mas lembrei que estava separado há 6 meses. Ainda assim senti uma angústia, um arrependimento. Enquanto me vestia, percebi um cheiro de carne em decomposição. Aquilo me fez sair dali ainda mais rápido, sem acordá-la. Cheguei em casa, tomei um banho e depois fui para a cama. Dormi profundamente. Acordei por volta das 7 da noite, o que achei estranho, pois não costumo dormir tanto. Jantei e voltei para a cama. Durante aquela noite tive sonhos constantes com aquela moça, e assim foi durante toda a semana.
Não houve uma noite sequer em que ela não aparecesse nos meus sonhos. Outra coisa que começou a acontecer foi o surgimento constante de odores de putrefação que apareciam e desapareciam. Pela minha lógica, era evidente que ela havia me feito algum mal. Dias depois, durante um ensaio em um salão de convenções, aconteceu algo surpreendente e aterrador. Eram 3 da madrugada e estávamos fazendo os últimos ajustes nos microfones, já que o evento começaria às 8 da manhã. Eu estava exausto, então decidi ir até a janela de vidro que ficava no 6º andar. No momento em que acendi um cigarro, ouvi uma voz dizer: "Vá em frente, faça isso. Jogue-se para que possamos ficar juntos." Virei rapidamente, mas não havia ninguém. Pensei que estivesse perdendo a razão. No mesmo dia, mais tarde, enquanto esperava o próximo ônibus, um homem se aproximou de mim e com uma voz de além-túmulo disse: "Se jogue, ela está esperando por você." Olhei para trás rapidamente, mas já não havia ninguém. Cansado daquela situação e bastante assustado, decidi procurar aquela pessoa. Fui em um sábado, às 5 da tarde. Enquanto caminhava até a casa onde havia entrado naquela noite, comecei a me lembrar de que nunca antes tinha reparado naquela residência, embora tivesse passado por ali algumas vezes. Ao chegar ao local, levei o maior susto da minha vida. Onde deveria estar a casa, não havia nada além de um terreno baldio cercado com tela metálica. Dava para ver que em algum momento existiu uma casa ali. Havia restos da construção. Fiquei sem palavras. No fim da rua havia uma loja. Pensei em perguntar, embora tivesse certeza de que pareceria louco ao mencionar uma casa que não existia. No comércio, perguntei a um senhor de aproximadamente 45 anos se ele sabia se alguém havia morado naquele terreno baldio e quem seria essa pessoa. Ele me disse que há 10 anos uma jovem viveu ali com os pais. Como eles viajavam muito, a solidão a levou a praticar bruxaria. Sua obsessão por homens era alimentada pela solidão em que vivia. Assim levava um e outro para dentro de casa, até que um dia deixou entrar o homem errado. Quando os pais voltaram, tudo o que puderam fazer foi encontrar o responsável por destruir a casa e se despedir para sempre da filha. No terreno restou apenas uma placa de venda com um telefone para contato. Mas a história não terminou aí. Dizem que a moça havia feito um pacto com o diabo. Seu pacto era ter todos os amantes que desejasse, em troca deveria oferecer uma alma. Como em vida não conseguiu entregá-la, já morta estava fazendo isso. Fiquei apavorado, porque isso significava que ela havia oferecido a minha alma, ou pelo menos era o que pretendia. Sem saber o que fazer, procurei ajuda. Fui até uma tia que conhece curadores. Ela marcou uma consulta no Mercadão com uma mulher da primeira sessão. A mulher me disse que eu estava com uma morta pendurada nas costas e que ela me levaria consigo se não trabalhássemos imediatamente. Durante 3 semanas visitei essa pessoa, até que ela me garantiu que eu estava livre de todo o mal. Passou-se 1 ano até que consegui tirar tudo isso da minha cabeça. Então é isso. Obrigado por dar uma atenção ao meu relato.